Olá, amigos e amigas do canal. Eu sou o professor Edgares Manioto e hoje nós vamos falar sobre o Brasil. O Brasil será inabitável nos próximos 50 anos ou ficará inabitável daqui 50 anos? Vocês certamente viram essa notícia. NASA diz que o Brasil ficará inabitável daqui a 50 anos. E é lógico, você tem NASA e um clickbait desse, né, vai ficar inabitável daqui a 50 anos, dominou as redes sociais este tema. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vamos então lá no artigo científico, aonde nós poderemos verificar um estudo que fala sobre essa questão, né, de regiões do planeta inabitáveis por causa da temperatura. Vamos lá então? Vou colocar aqui. Este é o artigo científico aonde essa questão foi primeiramente levantada. O artigo se intitula O surgimento de calor e umidade muito severos para a tolerância humana. Este artigo foi publicado na revista Science Advance em 8 de maio de 2020, no seu volume 6. Então, não foi agora. Essa publicação é de 2020. Os pesquisadores, neste artigo, dizem o seguinte, que os seres humanos têm uma capacidade de dissipar calor de forma eficiente, o que permitiu, inclusive, que nós tenhamos percorrido todos os continentes do planeta Terra. Mas que em temperatura de bulbo úmido, TW, acima de 35 graus Celsius, né, fisiologicamente a gente perde esta capacidade, é o nosso limite aí. E que modelos climáticos já dizem que esta temperatura, né, de bulbo úmido de 35 graus Celsius vão ser atingidas em diversas regiões do planeta no final do século XXI, em meados do século XXI. Algumas localidades subtropicais, inclusive de acordo com estes cientistas, já alcançaram em alguns momentos, aí por 1 ou 2 horas, essa temperatura de bulbo úmido de 35 graus Celsius. Bom, eles afirmam, então, no texto, que, por termos uma locomoção bípede, a pele nua e glândulas sudoríparas, nós temos, então, um sofisticado sistema de resfriamento. Ou seja, um sistema termorregulatório. Só que, mesmo assim, mesmo tendo esse sistema termorregulatório, o calor extremo ainda continua sendo um risco para o ser humano. E essas condições de calor extremo, elas já ocorrem, que é o TW, mesmo que apenas em situações de 1 ou 2 horas no máximo, nestas regiões subtropicais. Bom, continuando. Eles dizem o seguinte, a temperatura do corpo humano é de 36,8 graus. Nossa temperatura de pele pode, no máximo, ter 35 graus. Quando nós estamos numa temperatura de bulbo seco, o que acontece? O nosso corpo, ele começa a eliminar, né, esse excesso de calor, né, ele vai fazer o processo de resfriamento da pele através do quê? Do suor. Só que, em temperatura de bulbo úmido, TW, acima de 35 graus Celsius, esse mecanismo de resfriamento perde a sua eficiência. Então, não funciona o resfriamento através do suor. Aí, eles continuam. Na literatura, até o momento, de acordo com eles, né, não houve relatos observacionais de temperatura de bulbo úmido acima de 35, mas já há relatos que chegaram a 33, né, entre 33 e 35. Agora vem a parte, né, que mais nos interessa, de acordo com os comentários que têm surgido na internet. Aonde entra o Brasil nisso? Porque, assim, aonde vai acontecer
esta questão do aumento dessas temperaturas de bulbo úmido. No artigo, em nenhum momento é citado o Brasil. Isso a gente tem que deixar claro. Em nenhum momento aparece Brasil. Eles dizem que a temperatura de bulbo úmido, TW, poderá regularmente exceder 35 graus Celsius no sul da Ásia e no Oriente Médio, tá? Até o terceiro trimestre do século XXI. E que outras regiões que possivelmente que poderiam ser afetadas, né, será o sudoeste da América do Norte, o litoral do Oriente Médio, né, e como eu já disse, o sul da Ásia. As principais regiões aonde vão ser afetadas, Golfo Pérsico, Vale do Rio Indo, e ali Paquistão, né, e noroeste da Índia, a costa do Mar Vermelho, o Golfo da Califórnia e o Golfo do México. São essas regiões do mundo que são citadas nominalmente. Em nenhum momento, neste artigo, neste texto, é citado o Brasil. E aí ele fala, né, que essas condições possivelmente fatais de umidade e calor estão surgindo no mundo todo, mas que os principais locais aonde isso vai ocorrer serão nesses já citados. Não é citado o Brasil. Então, como que é que o Brasil aparece nessa história toda? Então, vamos a um outro texto que foi publicado também recentemente, que é este aqui. Este texto é o que foi publicado no site da NASA. Esse texto, basicamente, é um comentário sobre aquele artigo. Então, vamos apresentar os mapas e tudo mais, né? Inclusive, depois nós vamos falar sobre este mapa aqui, né? Mas se você já dá uma olhada neste mapa, vocês vão ver que as áreas de maior risco, ó, não estão na América do Sul. Tá? Depois eu vou colocar uma versão maior desse mapa aqui na tela. Então, no final desse texto, eles vão colocar os pontos quentes do futuro, que seriam aquelas áreas que mais seriam afetadas aí. Até 2050, de acordo com o artigo já publicado, seria, então, o sul da Ásia, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Mas eles fazem novas projeções, que o leste da China, partes do sudoeste da Ásia e o Brasil também seriam afetados, só que até 2070. Bom, eles também chamam a atenção que partes dos Estados Unidos, principalmente lá, Missouri, Arkansas, também vão atingir esse limite crítico de temperatura de bulbo úmido. Aí na tela, vocês também podem ver um outro texto que trouxe informações referente a esta questão. Esse texto é: combinações potencialmente fatais de umidade e calor estão surgindo em todo o mundo. Então, vamos explorar um pouquinho esse texto. Bom, esse texto, então, foi publicado numa revista sobre o clima, né? Bom, esse texto é interessante porque ele traz esse mapa, que é um mapa interativo, e depois nós vamos lá no mapa, tá? Para vocês verem, então, as áreas centrais onde esse fenômeno está ocorrendo. Agora, seguindo aqui o texto, ó, eles vão colocar quais são os lugares, então, que possivelmente serão os mais afetados. Mais uma vez aqui, ó, nesse texto: Índia, Bangladesh, Paquistão, Austrália, Golfo do México, Golfo da Califórnia, aí, Arábia Saudita, Quatar, Emirados Árabes, ali, Sul da Ásia, China, África subtropical, Caribe, na América do Norte, né? Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Flórida, né? Arkansas. O que a gente pode ver nesse texto?
O Brasil não é citado também, né? O Brasil só foi citado no anterior. Neste aqui, o Brasil nem é citado. Tá? Aqui a preocupação aqui é com regiões dos Estados Unidos e o Brasil nem é citado. Vamos ao mapa interativo, então. Ele está na tela. Tá? Aqui embaixo nós temos a linha, né, de temperatura e o pico é o 35 graus Celsius aqui de vermelho. Só dando uma olhada, a gente já percebe que as áreas mais vermelhas são aqui, ó, onde você está, a Califórnia, o Golfo do México, né? Aqui no Oriente Médio, né, Mar Vermelho, né, ali na região ali do Mar de Omã, ali o Arábia Saudita, Catar, aqui Paquistão e Índia, tá? São as regiões, e aqui, né, no Sudoeste Asiático, são as regiões possivelmente mais afetadas. Agora vamos ver o Brasil, né? O Brasil. Vou aumentar o mapa para que a gente possa, então, aqui ver o Brasil nessa linha. Aqui, vamos lá, para o Brasil. Aqui, ó, antes até de chegar no Brasil, a gente pode ver, ó, regiões de maior temperatura atualmente, ó, aqui, ó, tá aqui, né? Perto do Golfo da Califórnia, né? Aqui no Golfo do México. No Brasil, aparecem duas regiões apenas com um aumento de temperatura preocupante. Aqui no Rio de Janeiro e aqui aonde é ali entre Pará e Maranhão, né? 33,6. O restante do Brasil todo, ó, tranquilo. Então, né, a gente pode ver que o Brasil não está numa das áreas do mundo onde você tem uma maior concentração da possibilidade desses bulbos, dessa elevação de temperatura. Olha aqui a Índia, né? As áreas mais comprometidas são justamente Índia e Paquistão, tá? O Golfo aqui do Mar Vermelho, aqui em torno, né, do Golfo de Omã, tá? E aqui que são as áreas mais comprometidas, tá bom? Bom, então como nós vimos, né, o Brasil não estará numa das regiões mais afetadas. Então vocês acham mesmo que títulos de reportagens como "O Brasil estará inabitado daqui a 50 anos" condizem com as informações presentes, né, no texto científico? Não, né, gente, não condiz. Então é clickbait, né? É puramente clickbait. Os próprios autores aqui desse último estudo que eu compartilhei com vocês, né, das combinações potencialmente fatais, né, entre calor e umidade, dizem que em várias regiões do mundo esta você poderá amenizar essas situações, né? Isso poderá ser resolvido, por exemplo, né, com a presença de ar-condicionado, né? Por quê? Porque o ar-condicionado vai poder fazer essa regulamentação. Por isso que eles dizem que é muito mais perigoso esse fenômeno em regiões aonde você não tem tanto acesso à tecnologia, em regiões onde você tem muito trabalhador ainda ao ar livre, do que em regiões, né, eles dizem isso, dos Estados Unidos, que os efeitos, por exemplo, dos Estados Unidos seriam menores, porque lá você tem, por exemplo, acesso ao ar condicionado, por isso que em países ricos, talvez a mortandade de pessoas, né, não seria elevada ou talvez nem ocorresse. Então, aí, inclusive, eles colocam essa questão, né, que nós precisamos nos preparar. Então, se vai acontecer maiores temperaturas como essa daqui a 50 anos, nós temos 50 anos para nos preparar, investindo em ciência e tecnologia, né, e em acesso à tecnologia para evitar, né, que ocorram mortes por causa desse fenômeno. Não é só a questão do calor, é também a questão de, como sempre, as regiões com menos progresso tecnológico, com menos progresso
né, de você levar as comunidades da vida moderna, as pessoas serão aquela em que as pessoas correrão maior risco, né? Então a questão não é só do clima, a questão também é do desnível social entre aqueles países centrais que dominam a ciência e a tecnologia e os países do sul global que dependem de exportar matéria-prima e não tem acessível a toda a sua população essa tecnologia que é fabricada a partir das matérias-primas que eles mesmos produzem e exportam e também não tem barato acesso à energia. Tá? Então, nós também temos que pensar essas questões geopolíticas. Não é apenas as questões aí científicas, mas também geopolíticas. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de deixar o seu like, de fazer o seu comentário e de compartilhar esse vídeo. Isso tudo é muito importante para a gente aqui do canal. Então, até o próximo vídeo e se inscrevam aí no canal do Filósofo.